Muito bem, boa noite, Josi. Estamos aguardando mais algumas pessoas entrarem para a gente começar esse bate-papo. Um bate-papo bem interessante, uma visão bem interessante sobre Umbanda e sobre que ela pode nos ajudar. E eu posso dizer que ela pode ajudar muita coisa. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Tudo bem, minha irmã? Estamos aqui. Vamos esperar mais um minutinho e a gente começa a conversar sobre Umbanda, sobre a forma que a Umbanda pode ajudar a gente, como ela pode ajudar a gente. Dizer que hoje aqui está fresquinho. Está agradável a temperatura aqui. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Então, acho que já dá para a gente começar a conversar e as pessoas, à medida que vão entrando, vão pegando a conversa no meio do caminho. Eu queria primeiro começar agradecendo a vocês por estarem aqui e dizer que vocês são pessoas especiais, porque pessoas especiais estão sempre em busca de algum conhecimento novo, algum conhecimento que possa ajudar a transformar a vida de vocês e, quem sabe, ajudar vocês a encontrarem um propósito para a vida de vocês. Hoje eu queria conversar sobre uma religião que há muito tempo ela sofre com discriminação, com racismo religioso, mas eu não vou entrar nessa senda política e nem levantar qualquer tipo de bandeira. A minha ideia aqui é mostrar que a Umbanda ela não é simplesmente só seus rituais, só sua liturgia, só suas oferendas, tá? Isso não quer dizer que isso não são coisas importantes, são elementos muito importantes dentro da religião. Mas não é só isso, né? Ela tem uma magia por trás dela que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Tá? Então é interessante a gente compreender qual o significado da religião, qual o significado da Umbanda na nossa vida. Se a gente for ver o significado da palavra religião, o significado dela é nos religar a Deus. Tá? Então a religião é um meio que o ser humano criou para se religar a Deus. E quando a gente se religa a Deus, a gente acaba se religando a nós mesmos. Tá? E aí os rituais da Umbanda, a sua liturgia, as suas oferendas, elas nos ajudam a focar nesse religamento, nessa religação, tá? Que é muito importante para a gente. Tá? E a gente, em algum momento, a gente se desligou de Deus. A gente vinha numa jornada que a gente tinha uma ligação mais forte com Deus e de repente isso aconteceu. E quando eu falo que a gente se afastou de Deus, eu falo um afastamento de verdade, um afastamento sério, porque tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas será que é isso que Deus quer? Que a gente acredite nele? Ou Deus quer que a gente o sinta dentro da gente? Que a gente consiga conectar o nosso Deus interior, a nossa essência e a nós mesmos. Vocês já devem ter ouvido que nós somos centelhas divinas. E se somos centelhas divinas, somos um pedacinho de Deus. E quando a gente se conecta com Deus, a gente se conecta com a gente mesmo. A gente se conecta com Deus interior nosso. E a Umbanda, ela nos ajuda nessa reconexão.
As religiões, elas têm como fim nos ajudar a nos conectar com a gente mesmo. E aí eu falo das religiões. Não estou envolvendo aqui religioso, só estou falando de religião. Tá? E na Umbanda, a gente precisa prestar atenção nos fundamentos e os ensinamentos que os nossos guias nos passam, os nossos orixás passam. São ensinamentos muito simples, mas muito profundos. Porque eles trazem na simplicidade o que a gente precisa olhar para a gente. A gente perdeu aquele brilho nos olhos que a gente tinha quando era criança, sabe? E foi nesse momento que a gente perdeu a nossa conexão com Deus. Quando nós éramos crianças, nós éramos capazes de realizar qualquer missão, mesmo que ela fosse impossível. E chegou um momento que a gente apagou esse brilho dos nossos olhos. E apagou de um jeito que nem a gente apaga uma vela depois da gira. Então a gente precisa reacender o brilho dos nossos olhos, reacender essa vela. E a gente só vai fazer isso quando a gente se conhece. A gente antigamente acreditava que tudo era possível. E hoje já não acredita mais. A vida adulta, a pressão da vida adulta, fez com que a gente escondesse a nossa criança, ou guardasse a nossa criança para ser protegida, porque a gente sabe que a pressão da vida adulta ela é muito grande. Ela nos pressiona de uma tal maneira que a gente acaba tornando a nossa vida muito acelerada. E a gente começa a reparar isso, que muita gente se perdeu da sua criança, muita gente escondeu sua criança, quando a gente vai nos terreiros e quase não vê uma gira de herê. A gente só vê herê ou de vez em quando numa gira de preto velho, ou então em festa de herê. Fora isso você não vê. Você não vê uma gira específica para herê dar consulta. A gente não vê isso. E a gente não vê isso porque a nossa criança interna está escondida. E a gente tem medo de se expor com criança ou deixar a nossa criança fluir com medo da rejeição. E eu vou ser bem sério com vocês, eu também já fui assim. Raramente nas minhas giras tinha herê, só na festa de herê. E raramente eu deixava o herê que trabalha comigo vir em terra. Porque eu também tinha esse problema. Hoje eu já consigo uma conexão maior com a minha criança interna e consigo trazer um pouco daquele brilho. Não consegui totalmente, mas eu já consegui uma conexão. Agora eu estou fortalecendo essa conexão. E a gente precisa se conectar com a nossa criança interna, trazer um pouco de alegria para a nossa vida. A nossa vida não é só trabalho, 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 pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto. A gente precisa trazer um pouco dessa alegria, dessa pureza, porque isso nos ajuda a nos conectar com Deus e com a gente. Isso nos ajuda a gente a enfrentar a vida com mais leveza. E quando a gente se conhece, a gente deixa a vida mais leve, porque é como se a gente estivesse carregando uma mochila muito pesada nas costas, cheia de pedras, que são lembranças do passado, traumas, medos. E a hora que a gente se conhece, a gente consegue esvaziar essa mochila. E a caminhada fica muito mais tranquila. E o mais interessante é que eu comecei a perceber que a Umbanda traz isso nos seus fundamentos. A Umbanda nos ensina tudo isso. Os nossos orixás nos ensinam tudo isso. Os nossos guias nos ensinam tudo isso. Nossos pretos velhos nos ensinam que temos que ter paciência, que temos que ter resiliência. Nossos boiadeiros também nos ensinam a ter resiliência e não desistir do que a gente quer, do que a gente sonha. Os nossos caboclos e caboclas trazem a força, a determinação. A gente precisa compreender a Umbanda melhor para a gente poder usar esses ensinamentos para transformar nossas vidas. A Umbanda, ela transforma as nossas vidas. Ela transforma a nossa vida de uma vida mediana para uma vida extraordinária. Basta a gente querer. Basta a gente querer prestar atenção. Basta a gente querer compreender os seus fundamentos, os seus ensinamentos, que, como eu disse, são ensinamentos muito simples, mas muito profundos. Só que a gente vem numa vida tão acelerada que a gente não tem tempo para nada.
A gente não tem tempo para errar, a gente não tem tempo para se cuidar, a gente não tem tempo nem para viver. Quantas vezes alguém fala assim, vamos fazer isso, não tenho tempo. E a gente acelerou muito a nossa vida. A gente acelerou de tal maneira que hoje a gente vive para pagar boleto e para sofrer. Porque a gente não tem tempo de cuidar da gente. A gente está resolvendo nossos problemas como se a gente troca pneu com o carro andando. E aí a gente, de duas uma, quem é um bandista acaba levando essa vida acelerada para dentro do terreiro e quer resultados rápidos. E quem não é um bandista procura a Umbanda como um balcão de milagres, onde é o último lugar que eles vão conseguir achar uma solução para a vida deles. E quando a gente vem nessa vida muito acelerada, a gente quer resultados rápidos, quer soluções milagrosas, quer uma macumba poderosa, que no estalar dos dedos a gente resolve os nossos problemas. Mas não foi no estalar de dedos que a gente deixou nossa vida desse jeito. A gente foi alimentando aos poucos. Então a gente precisa ter paciência para entrar num processo de cura ou um processo de transformação, e todo o processo ele tem início, meio e fim. E não adianta a gente querer pular etapa. E os nossos guias nos dizem isso. Não adianta você querer ir para um terreiro em busca de uma macumba poderosa ou de um milagre e ficar sentado no sofá esperando que tudo aconteça. Que os guias, os orixás resolvam tudo. E eles não vão resolver. Não vão resolver porque o que eles fazem é nos ajudar a gente a resolver. Ninguém vai fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o que a gente precisa, o que é pra gente fazer. Eles não fazem pra gente, a Umbanda não faz pra gente. Nenhuma religião realiza milagre. O milagre quem realiza somos nós. Lembra que somos centelha divina? Somos um pedacinho de Deus, então somos capacitados de realizar qualquer milagre na nossa vida. Basta a gente querer, basta a gente prestar atenção, sabe? Basta a gente conseguir compreender a magia que está por trás da magia de Umbanda, que é uma magia muito poderosa e que ela pode fazer muito pela gente. Então a gente precisa parar um pouquinho, respirar fundo e começar a desfrutar da vida também. Como eu disse, a gente está indo para giras, os umbandistas, levando a agitação do dia a dia. Aí você vai para uma gira que a tua cabeça não está na gira, você não está vivendo aquele momento. Você está com a cabeça lá fora, está com a cabeça nos problemas de casa, ou está na cabeça na balada, ou em qualquer outra coisa. E você não vivencia aquele momento da gira que é tão importante e que traz ensinamentos maravilhosos. E aí você tá lá naquela de, vamos fazer alguma coisa para tentar melhorar minha vida e tal, e vamos, eu quero incorporar logo, eu quero isso logo, eu quero, sabe? E você não aproveita cada etapa desse processo. E eu vou ser sincero para vocês, eu já fui assim também. Quando eu procurei a Umbanda, eu estava atravessando um problema complicado na minha vida, um problema financeiro complicado. E eu fui em busca de uma macumba poderosa. Uma macumba que eles fizessem lá alguma coisa, porque fazer entrega na rua para mim era um parto, para mim era muito sacrificante, porque eu tinha medo de estar entregando na macumba, alguém vir falar alguma coisa, reclamar e tal. Então para mim sempre era complicado. E então eu fui lá em busca de um milagre. E eu vi que não aconteceu esse milagre. Minha vida continuava do mesmo jeito. E aí eu comecei a estudar sobre a religião, eu queria entender qual que era da Umbanda. E eu fiquei 8 meses estudando e indo na mesma gira, toda semana, na assistência. E aí eu entrei para a corrente, vesti o branco e entrei para a corrente. Aí eu pensei, agora o negócio vai, né? Eu estudei, eu tô aqui para ajudar o outro. Ajudar o outro era hipocrisia, né? Eu queria mais era me ajudar na época. E aí eu falei, não, agora os orixás e os guias vão me ajudar e vão resolver o meu problema. Mais uma decepção, não mudou nada. Porque não é assim que funciona. E eles não vão fazer por nós o que a gente precisa fazer. Eles nos ajudam, nos protegem, nos guiam, mas a gente precisa fazer. A gente precisa colocar ação
colocar sentimento, ter resiliência. Sabe? Vão surgir obstáculos? Vão acontecer erros? Vão. Mas os obstáculos são para a gente aprender a ser flexível. Você já viu um rio quando ele vem no seu curso normal, ele encontra uma pedra no meio do caminho, ele não para ali. Ele desvia da pedra e continua. E a gente também precisa, a hora que chegar um obstáculo, a gente desviar do obstáculo, ser flexível para isso e continuar na nossa caminhada. Da mesma forma que a gente precisa aprender com nossos erros. Errar faz parte do processo. Só que o errar não é para derrubar a gente não fazer mais. É para a gente prestar atenção no que errou e começar a olhar os erros e transformar esses erros em acertos. E os nossos guias ensinam tudo isso. E a gente não presta atenção. A gente não presta atenção. Eu já não prestei muito tempo atenção. Até pouco tempo atrás, eu não tinha me tocado nisso. Tinha dias que eu voltava, queria mandar um beijo para a Florisa, que está me vendo. Beijo grande, Flor. E assim, várias vezes eu voltando para casa, depois da gira com a minha esposa, e a gente vinha conversando e a gente se questionava o que a gente estava fazendo na Umbanda. Porque nossa vida continuava do mesmo jeito. E a gente nem incorporava naquela época. Eu acho que eu só não desisti da Umbanda porque a Umbanda não desistiu de mim. E aí eu continuei estudando, comecei a tentar compreender o que a Umbanda podia me ajudar. Porque eu sei que se ela me ajudasse, ia ajudar muita gente. E eu descobri que a Maura até colocou aqui, por isso que eles se chamam guias, porque eles nos guiam no caminho. E é uma grande verdade. Os mistérios todos que as pessoas falam da Umbanda, tá aí para todo mundo ver. Basta você querer enxergar. Basta você acalmar sua mente, seu coração e enxergar o que você precisa enxergar. Mas, e aí eu continuei me aprofundando nos meus estudos sobre a Umbanda, e junto eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento humano, e eu comecei a entender melhor. Eu queria fazer uma pausa aqui para quem não me conhece. Eu sou um sacerdote de Umbanda, sou terapeuta, sou treinador comportamental, sou escritor e sou um estudioso de Umbanda e da espiritualidade. E já estou nessa caminhada há 15 anos. Então há 15 anos eu estudo sobre religião. Não estudo há 15 anos sobre desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento humano entrou um pouco depois na minha vida. Mas eu, através do meu conhecimento de Umbanda e do desenvolvimento humano, eu consegui compreender uma Umbanda diferente. Uma Umbanda que não estava ali para só fazer trabalho, para ajudar as pessoas, e as pessoas não precisavam fazer nada. Não era só ritual, não era só liturgia, não era só oferendas, sabe? Ela tinha uma magia muito especial por trás. Você veja, a gente precisa compreender a Umbanda, e quando a gente quer mudar a nossa vida, a gente precisa fazer por onde. Se a gente for buscar para fazer uma amarração, seja ela qual for, vamos falar da amarração amorosa, você paga pelo trabalho, e não adianta você ficar em casa sentado esperando vir a vítima amada, porque ela não vai aparecer. Você vai ter que se expor a ela para ela poder identificar. Sabe? Mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: a Umbanda em hipótese nenhuma trabalha com amarração. E a Umbanda em hipótese nenhuma trabalha com nenhum tipo de ritual que vá contra o livre-arbítrio das pessoas. Tá? Foi só um exemplo que eu usei, que até para amarração você precisa botar ação. Você precisa ser persistente, você precisa ser resiliente, você não vai rolar. A vítima não vai cair no seu colo assim de graça. Então a gente precisa entender que a Umbanda é muito mais do que isso. Se a gente for pegar todo mundo que vai para um terreiro, a primeira coisa que eles querem fazer é saber qual é o seu orixá. Seja você um médium, seja você um consulente. Mas para que serve eu saber orixá?
só para eu poder botar uma guia colorida ou uma faixa colorida, ou para as pessoas falarem assim, ah, aquele ali é de Yansan, aquele ali é de Xangô, aquele ali é disso, aquele, sabe? Não, não é só isso. Tem um fundamento por trás disso. A gente tem mania de só olhar os arquétipos. Então, uma pessoa de Ogum é uma pessoa guerreira, destemida, que sempre luta e tal. Uma pessoa de Xangô é uma pessoa justa. Mas não é só isso. Porque nós somos filhos de todos os orixás, para começar. A gente não é filho de um só. Só que o que se apresenta, desculpe, o que está na frente é o orixá que a gente está precisando, é aquela energia que a gente está precisando. Então, se uma pessoa joga Obi e sai o orixá de frente Ogum, isso não quer dizer que ela só é destemida, guerreira e tal, essas coisas. Não. Isso quer dizer que ela precisa botar essa guerreira para fora, ou esse guerreiro para fora, precisa acreditar nela, precisa ir à luta e terminar tudo que começa. Assim como o Xangô, que é o orixá da justiça, isso quer dizer que se Xangô estiver de frente, é que você precisa aprender a ser justo, e não só justo com os outros, justo com você também, porque muitas vezes a gente não é justo com a gente. A maior rejeição que a gente recebe é nossa. O maior egoísmo que a gente tem na nossa vida é contra a gente mesmo. E às vezes a gente precisa compreender isso. A gente precisa olhar. Por que o meu orixá de frente é esse? Por que Oxum é meu orixá de frente? Porque eu preciso botar amor na minha vida. Eu preciso me amar. Probleminha aqui de internet, minha internet tá uma desgraça mesmo. E aí eu botei agora no 4G para não ter problema. Então assim, a gente precisa compreender o porquê das coisas. Tem algumas coisas interessantes, só para mostrar a simplicidade para vocês. Tem muito trabalho que a gente faz na Umbanda, que eles são tão simples, que a hora que a gente começa a entender o porquê do trabalho e como funciona o trabalho, a gente chega a pensar assim, ah, então é isso. De tão simples que é. Mas qual a vantagem de saber? É porque a gente toma atitudes mais assertivas quando a gente se conhece, quando a gente conhece a religião. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente usa anil nas limpezas espirituais, seja ela de um ambiente ou a limpeza espiritual de uma pessoa. Mas por que acontece isso? Quem conhece anil sabe que o anil serve para clarear a roupa. E ele tem um poder de clareamento tão grande que parece que a roupa fica brilhando. E no mundo astral é a mesma coisa. Esse poder, essa energia do clareamento, ele consegue clarear a nossa aura, consegue clarear um ambiente. E quando a gente fala de espíritos obsessores, eles não gostam de luz, eles querem a escuridão. E quando você transforma esse ambiente espiritual num ambiente bem claro, você acaba expulsando eles daquele ambiente. É um negócio simples. É ridículo de simples. Mas que a gente não para pensar. A gente já quer envolver um mistério todo que não há necessidade. Eu dou um exemplo em relação ao mistério que é bem interessante, que é assim, tem aquele Onde Está o Oli, que é uma imagem cheia de figuras dentro e tem um bonequinho que você precisa achar. E você fica olhando, nunca acha nada. O dia que você acha, toda vez que você bater o olho naquela imagem, você vai achar o Oli. E o mistério da Umbanda é assim também. Se a gente não quiser enxergar, a gente não vai enxergar o mistério. Agora, a hora que a gente consegue compreender, começa a entender essa magia por trás da magia da Umbanda, toda vez que você bate o olho, você sabe o que está acontecendo. Você sabe como funciona. Você sabe o porquê das coisas. A gente tem o hábito de dizer na Umbanda que tudo na Umbanda tem fundamento. E realmente tem fundamento. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas em buscar uma solução rápida, buscar um milagre. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E se te oferecerem isso, fuja, que é cilada, Bino. Que é golpe. Então a gente precisa compreender e entrar num processo de transformação e de cura e seguir as etapas do processo. Não adianta querer pular etapa. Não adianta querer tomar atalho.
porque não vai resolver nada e você vai ter que voltar lá para o começo, para daí começar tudo de novo. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um momento certo e a hora certa. E a gente tem que estar preparado para isso. Enquanto a gente não tiver preparado, não vai acontecer. Então a gente precisa começar a entender que a Umbanda, ela não está aqui para fazer o mal, ela não veio para prejudicar ninguém, ela surgiu para ajudar as pessoas. Eu digo que a Umbanda é uma religião de inclusão, porque ela ajuda qualquer pessoa, independente da sua classe social, da sua cor de pele, da sua sexualidade, da sua crença. Ela ajuda todo mundo, mas ela ajuda todo mundo que quer ser ajudado, porque a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Eu vejo algumas pessoas levantando bandeiras de cores em relação à Umbanda, e eu vou ser bem sério para vocês, a Umbanda, ela não tem uma cor, ela tem todas as cores. Porque quando ela tem uma cor só, ela exclui as outras. E a Umbanda é uma religião inclusiva. Então a Umbanda é uma religião de todas as cores. Então, a moral da pergunta é assim, como começar essas mudanças? Começar a desacelerar um pouco. Começar a prestar atenção em como você funciona. Como que você reage a alguns acontecimentos na sua vida, alguns eventos da sua vida. E começar a prestar atenção. Começar a olhar um pouco para o mundo aqui dentro. A gente tem o hábito de olhar o mundo lá fora, de buscar um milagre lá fora. Mas a gente precisa olhar também um pouquinho para cá. Eu não digo para a gente olhar só para a gente. A gente tem que olhar para o mundo lá fora. Mas tem que ter um equilíbrio. Porque se a gente olha muito lá fora, a gente vive num mundo de ilusões e acaba se frustrando muito. Se a gente só olha aqui para dentro, a gente acaba se tornando um alienado e não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora. Então tem que ter um equilíbrio. Então você precisa ter momentos onde você comece é o famoso orar e vigiar. É você se vigiar para saber como que você está reagindo a cada coisa e compreender por que isso está te fazendo mal. E prestar atenção, quando vai para a gira, prestar atenção nas músicas. Os próprios pontos cantados trazem muito conhecimento para a gente. Prestar atenção no que um guia fala. Durante uma consulta, quando você está lá no meio de uma consulta, ou você médium incorporante, ou você como Cambone, ou você como assistência, aquela consulta é para os três. O conhecimento é para os três. Porque os três estão precisando daquilo. E é engraçado, se você prestar atenção, quem for médium de incorporação e que já dá consulta, se prestar atenção, tudo que a entidade transmite através de você para o consulente, ele serve muito para você. Muito para você. Serve muito para o Cambone e serve muito para o consulente também. E se você reparar mais ainda, as consultas seguintes que vierem vão tratar mais ou menos do mesmo assunto. E aí a gente tem que começar a prestar atenção que essas informações não estão vindo por acaso para a gente. A gente precisa prestar atenção nos sinais, prestar atenção no que acontece no nosso dia a dia, no nosso redor. Então, para a gente começar, a gente primeiro precisa acalmar e começar a olhar um pouquinho mais para dentro. Uma outra coisa que eu queria falar, quando eu falo de simplicidade, a Umbanda traz 3 fundamentos que eu acho muito importantes. Para mim são os 3 principais e os 3 pilares da Umbanda, que é o amor, humildade e caridade. Quando a gente fala de amor, a maioria das pessoas pensa que é só amor ao próximo. E na real, o que acontece? A gente tem que amar ao próximo. Como está na Bíblia, a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não se amar, como que a gente vai amar o próximo? Não tem jeito. Se a gente não se ama, a gente não sabe amar ninguém. A gente não vai no máximo se subjugar ou tratar mal o outro. Então, quando a gente fala do amor dentro da Umbanda, é o amor ao próximo, mas é o amor a nós mesmos. É a gente olhar com carinho para a gente. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Isso não quer dizer que as outras pessoas que a gente ama não são importantes. As pessoas que estão à nossa volta não são importantes. São importantes. Minha esposa é importante, minha filha é importante, minha mãe é importante, minha família é importante, meus amigos são importantes.
mas eu sou mais importante, porque se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar alguém? Esses dias eu ouvi de uma amiga minha, que ela veio falar assim para mim, como que na Umbanda, uma pessoa que eu conheço, que é médium lá, que dá consulta, que quer ajudar as pessoas, ela não consegue se ajudar. Como que ela vai conseguir ajudar alguém? E eu realmente, naquele momento, eu prestei atenção e vi que tinha alguma coisa de errado. E que alguma coisa precisava acontecer. E realmente é isso. Quando a gente não olha pra gente e a gente não se cura, a gente é doente cuidando de doente. E isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, como eu estava falando, o amor é muito importante, mas é um amor pra gente também. A gente não está indo na Umbanda só ajudar o próximo, a gente está se ajudando também. O outro fundamento que eu acho importante é a humildade. Muita gente confunde humildade com subserviência. E subserviência é diferente. Humildade não é você baixar a cabeça ao ponto das pessoas limparem o chão com ela. A humildade não é você se dobrar ou se humilhar ao outro. Humildade é você saber tratar o outro igual a qualquer pessoa, independente da sua classe social, da sua cor de pele, sua sexualidade, sua crença. É tratar de igual para igual. Não achar que o teu conhecimento te torna uma pessoa superior a outra. Não achar que uma pessoa que tem um conhecimento maior do que você é superior a você. Que os dois têm como aprender. Humildade não está ligada a você viver uma vida simplória, sabe? Onde você está sempre lutando para pagar boleto, mora numa casa humilde. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com como você trata as pessoas, como você tem empatia pelas pessoas. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, tem uma posição social boa, tem uma vida boa, e é mais humilde que muita gente que não tem nada. Tem muita gente que não tem nada, que é super arrogante. E humildade zero. Então humildade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posição social. Tem a ver com caráter, com como você trata as pessoas. E o outro fundamento que eu acho muito importante é a caridade. A Umbanda trabalha a caridade. E caridade não é você doar só, não é esmola. A esmola, ela é uma ajuda emergencial, ela vai resolver o problema na hora. Ela não vai resolver o problema da pessoa. Então, a caridade, ela tem a ver com você ajudar a pessoa a se ajudar. Então, a Umbanda te ajuda a você se ajudar. Isso não quer dizer que a gente não deve, então não vou mais fazer sopão, não vou mais recolher alimentos para doar, não vou recolher roupas. Não tem nada a ver com isso. Mas só isso não resolve o problema. Só isso não resolve. A gente precisa arrumar meios para que as pessoas consigam sobreviver. As pessoas consigam caminhar com as próprias pernas. Então a caridade não é você dar esmola, é você ajudar as pessoas que querem ser ajudadas a se ajudarem. E a Umbanda faz muito disso. E esses 3 fundamentos, eles são muito importantes. São os 3 pilares da Umbanda. E não dá pra gente, nós umbandistas, trancarmos nosso amor, nossa humildade, nossa caridade dentro do terreiro quando termina a gira. E só libertar eles a hora que a gente volta para a gira na semana seguinte, ou na próxima gira, independente de quando for. A gente tem que usar esses fundamentos no nosso dia a dia, porque só assim a gente vai ser um umbandista. Se a gente usar só os fundamentos e os ensinamentos da Umbanda dentro do terreiro, nós não somos umbandistas. Nós estamos umbandistas. Então a gente precisa usar. Como a gente quer que a nossa religião seja respeitada, se a gente não respeita os fundamentos da nossa religião, se a gente não segue os fundamentos da nossa religião, não tem como a gente querer que os outros respeitem a gente se a gente não respeita a gente. Para se ter respeito, tem que respeitar. Então a gente precisa respeitar nossos fundamentos, nossa religião, e usar esses fundamentos no nosso dia a dia
para a gente poder mostrar como é importante a nossa religião, como é importante a Umbanda na nossa vida. A Umbanda é capaz de transformar nossas vidas, basta a gente querer. Gente, eu queria agradecer muito a vocês pela presença, desejar um bom feriado para vocês. Semana que vem eu quero ver se faço uma outra live trazendo um outro assunto ligado a essa magia por trás da magia, mas um outro assunto que se chama autorresponsabilidade. E o tema da nossa próxima live, que será semana que vem, eu não sei ainda que dia, mas eu aviso, vai ser Nem Tudo é Macumba. E realmente nem tudo é macumba. Queria agradecer mais uma vez e um beijo a todos. Tá? Fiquem bem e aproveitem bem o feriado, o fim de semana, com muita luz. Beijo a todos.